Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Este é mais um episódio do Bate-Papo da Galeria, uma série de encontros virtuais com realizadores de exposições que passaram pelo nosso espaço. Eu sou Paulo Mauad e estou aqui com a Ana Carolina Beltrão, da Comunicação do Espaço Cultural. Carol, fala aí, quem são os nossos convidados hoje? Olá, Paulo. Olá a todos. Bom, hoje nós temos aqui dois convidados que realizaram uma exposição em 2019 no Espaço Cultural BNDES. A exposição foi Da Linha o Fio. E eu estou falando com o curador, Shannon Botelho. Oi, Shannon. Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde. E também está aqui conosco o produtor executivo, o Arthur Moura, da Mourarte Produções Artísticas. Boa tarde a todos. Olá. Muito bem. Então, queria agradecer a vocês pela presença, né? Muito bom poder conversar com pessoas que estiveram à frente das exposições do espaço. E nós vamos falar sobre a exposição Da Linha ao Fio, que foi uma coletiva que contou com obras de 23 artistas, né? Contemporâneos e modernos. E isso foi uma grande exposição lá no espaço, com muitíssimas obras. Para falar a verdade, assim, eu nem me lembro exatamente quantas foram no final. E eu queria saber como é que foi colocar de pé um projeto desse tamanho. Bom, foi um desafio, né, montar o projeto. O Arthur está aqui para dividir esse espaço de fala, mas foi um desafio, porque foram 23 artistas, alguns deles, como você disse, modernos, já falecidos, e outros contemporâneos que a gente precisou conversar e negociar quais obras iriam, né, e acertar tudo. Mas foi um desafio bom, assim, foi um trabalho muito interessante de articular e também estabelecer contatos entre esses artistas que nunca tinham sido expostos lado a lado, assim, nunca tinham sido os seus trabalhos postos em diálogo. Então foi, sim, um bom desafio para a gente, foi uma oportunidade muito rica. Arthur, e como foi que surgiu a ideia de colocar essa exposição no concurso, né, da galeria? Olha, a gente, quando a gente soube do edital, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de propor um projeto. Começamos a conversar, eu, o Shannon, tem um parceiro nosso que é o Alexandro também, que é um designer, ele também se juntou a nós, e a gente começou a pensar como a gente poderia formatar uma exposição dessa magnitude, com todos esses artistas, para criar um projeto e colocar no concurso com a esperança de ser selecionado e montar a exposição. Foi desafiador. Mas e a ideia norteadora, né, da exposição? A questão da linha e do fio. Será que o Shannon pode explicar de onde partiu? Então, tudo partiu. Há um tempo eu comecei a pesquisar a poética do fio, e aí fui conversar com alguns artistas contemporâneos que trabalhassem, né, com essa ideia do fio, do bordado. E a partir dessa conversa com esses artistas, eu tive uma ideia mais clara, né, de como essas coisas iam se articulando nos trabalhos deles, e como a ideia de bordar, a ideia de usar essas linhas, né, que não necessariamente são linhas de costura, mas outros suportes, como isso constrói um interesse não só na produção dos artistas que estavam na exposição, mas de outros artistas contemporâneos que também não estavam na exposição, né? A gente precisou fazer um recorte, nem todos os artistas que pesquisam estavam lá, porque são muitos. E aí, por conta de descobrir e conversar com esses artistas, eu comecei a pesquisar, entrar no tempo, né, na pesquisa mesmo do temporal sobre a linha e o fio, e fui até a modernidade, estabeleci um recorte ali na modernidade e tentei
criar, de algum modo, conexões entre esse passado moderno e essa realidade contemporânea. Então, do mesmo jeito que tem artistas contemporâneos que não estavam na exposição por conta do recorte, outros modernos também que fizeram parte da pesquisa acabaram não entrando na exposição. Mas são muitos artistas e, de fato, é uma área de interesse muito grande, né? E aí foi levantar essas proximidades, foi cotejar essas proximidades e esses desdobramentos do moderno para o contemporâneo e articular um projeto para apresentar e fazer a exposição, na verdade, acontecer, né? E eu imagino que vocês, Arthur e Shannon, tenham trabalhado assim, em lados opostos, no sentido de o Shannon querer incluir cada vez mais obras e artistas, né? E o Arthur tendo que viabilizar, trazer todas as obras, né? Obras que são objetos do desejo, né, do Shannon, de estar na exposição, não é isso? Como é que foi isso, Arthur? Assim, eu acho que o Shannon ele conseguiu fazer um recorte muito precioso do que ele queria mostrar nessa exposição, essa combinação desses artistas modernos e contemporâneos. Claro que, se fosse possível, não tenho dúvidas que a gente colocaria mais obras, mais artistas, mas ele conseguiu fazer um recorte muito precioso e acho que a gente conseguiu mostrar um pouco dessa costura que ele estava falando, né? Assim, tem artistas jovens, tem artistas extremamente consagrados, tem o desafio de conseguir colocar tudo isso dentro do espaço de uma forma harmônica. Eu acho que a gente conseguiu extrair o que ele queria de uma forma bem preciosa. Ok. E diferenciando linha e fio, como é que você pode explicar isso, Shannon? Então, tem uma questão que é básica mesmo, né? A linha, ela não existe na natureza. Ela é um elemento da expressão visual, da comunicação visual, da geometria, né? A linha é uma sucessão de pontos. E o fio não, o fio é algo que existe na natureza, seja um fio de cabelo, tem volume, né? Um pedaço de corda, um fio que a gente costura, alguma coisa. Mas, de algum modo, há algo que os une, né? Que é a própria visualidade. Então, a ideia é pensar como esse desenho, que pode acontecer usando uma linha, que é algo somente gráfico, pode se expandir para o espaço real, pode vir para a realidade, tornar-se algo palpável através de uma linha. Por isso, da linha ao fio, né? Da ideia do projeto de um desenho aí pensando numa lógica muito expandida do que seja desenho, como isso vai se tornar palpável ou pelo menos real nesse espaço que a gente pode tocar, né? E pensando sobre o projeto expográfico, né, como vocês colocaram, né, todas essas obras reunidas ali na galeria, né, pensando num trajeto, como é que foi essa organização, então, partindo disso que você acabou de falar, né, de você sair da linha do desenho, né, e pensar na aplicação do fio no espaço, né, enfim, a questão poética. Você tem como relembrar um pouco de tudo isso? Tenho sim. Tarefa Arthur árdua, é né? uma tarefa árdua. Mas aqui não tem coisa fácil, aqui é só Não, coisa tudo bem, difícil. tudo bem. A gente não pode esquecer aqui, o Arthur já falou dele, o Alex foi um parceiro, porque eu dividi muito com ele, porque ele era o cara que pensava o design, a gente tentou pensar junto a tipografia, porque eu tinha selecionado os trabalhos, sabia basicamente os grupamentos, né, quem eu queria que estivesse perto de quem, mas fazer a mágica acontecer dependeu muito dele, né? Com aqueles programas, com software, me mostrava visualmente, né? Para eu poder, tão palpável quanto os fios, eu poder ver a exposição quase que numa maquetezinha. Então foi muito importante, assim. Foi muito fundamental
para que a exposição acontecesse, dividir em grupos, né? Então, dos 23 artistas que estavam lá, a gente dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo, de algum modo, ele seguia uma linhagem mais histórica, né? Porque pensava a linha mesmo, o fio, como a linha e o fio como uma ideia expressiva, como algo que carregasse em si mesma a ideia do trabalho. Então foram os trabalhos modernos, elas ficavam nas paredes cenográficas que foram postas ali no meio do salão, né? O segundo grupo foi importante pensar a linha como um elemento poético, né? Como os artistas utilizavam a linha ou fio como algo poético e constituinte dos seus trabalhos, que é, por exemplo, o caso da Frida, com aquele trabalho que descia, que ficava suspenso do teto, com aquelas argolas, ou mesmo aquele trabalho dela em seda que ficava na parede. E, por último, foi preciso estabelecer um lugar entre, né? Porque nem tudo tão quente, nem tão frio, e um lugar de transição em trabalhos que, ora, o fio aparecia, ora, a linha aparecia. Então, foi muito importante, para que a exposição acontecesse, separar em 3 grupos, e dentro desses grupos ir inserindo os artistas e os seus trabalhos, porque também a partir daí foi necessário fazer adaptações de algumas obras, né, para poder dialogar melhor com os trabalhos que estavam lá, estavam em exposição, né, com os outros trabalhos que iam para a exposição. Como é que você observa, né, hoje, olhando para trás e olhando para a exposição como um todo, como é que você percebe o efeito, né, a pessoa que chega ali na galeria, eu achei que foi muito espetacular, né? Você tinha obras muito grandes ali, né? Sim. Porque o espaço ele é grande, né? Sim. Tem um pé direito alto, então você tinha assim obras, né, grandes, né, ocupando um grande volume na galeria, mas você também tinha obras pequenininhas assim. E como é que você, como curador, sentiu esse efeito da exposição como um todo? Isso foi algo muito curioso, né? Porque a gente foi montando, na hora que a gente estava vendo de cima aquele mezanino, é formidável, porque a gente tem uma visão panorâmica da exposição, né? Foi muito curioso, porque quando eu cheguei e olhei de cima, eu vi, por exemplo, aquele trabalho da Carolina Ponte, bem colorido, então o seu olho ia para lá, o estandarte do bispo, aquelas teias da Simone que desciam desde lá de cima, né, do teto ali amarrados, e ao mesmo tempo a Mira Schendel numa moldura ali, um branco sobre o branco. E eu acho que foi muito importante para mim, quando eu fiz a seleção dos trabalhos, pensar na necessidade de desacelerar também o tempo de quem chega. Foi muito importante ver o todo de cima do mezanino, mas quando a gente desce para o espaço da galeria, naquele espaço da exposição, cada obra tem uma temporalidade específica, te faz parar, te faz tocar naquele possibilidade da Simone de poder caminhar sobre aquelas tramas. E aí você faz a curva atrás de uma parede, tem uma gravura pequena do Milton da Costa, que é pequena, mas tem cor, então te faz olhar, porque a linha está muito pequenininha, então você tem que chegar perto. Então essa dinâmica do grande, do menorzinho, todos acabam assumindo ali um lugar específico, assumem sua personalidade, né? Porque não tem isso de trabalho grande, trabalho pequeno. Todos eles têm uma personalidade e eles brigam ali entre eles pelo seu espaço, e é muito bonito ver isso acontecendo na exposição. Não confesso que a gente precisou fazer algumas adaptações também, porque alguns trabalhos acabam invadindo a área dos outros. Mas tinha uma vista que eu queria até destacar entre as tramas ali da Simone, né, que caiu. Então fazia um enquadramento, então era um costurar visto através de uma obra que tinha sido toda bordada ali no dia da abertura. Foi muito significativo isso. Essas vistas foram importantes. E realmente era muito bonito, né? E a Simone, no dia da abertura, vamos lembrar aqui,
ela estava lá, não é fazendo a trama, né? Era uma performance, né, durante a abertura da exposição. E a gente via ela cheia de linha, de fio, né, pendurado. Então, foi impressionante mesmo, assim, uma coisa que realmente foi inédita para a gente, né, numa abertura, a gente ter esse tipo de performance. Arthur, para você, teve alguma ou algumas obras que tenham, em especial, te tocado ou chamado a atenção? Olha, eu acho o trabalho da Simone, como a gente está conversando, muito, muito precioso. Não quero ser deselegante com ninguém, mas do ponto de vista da produção, né, assim, esses desafios de você pendurar uma coisa no teto, os trabalhos da Frida, que também são bem potentes, né? Assim, eu acho que traz um pouco essa harmonia que o Shannon estava falando, né? Você entra, você tem uns trabalhos que são enormes, que causam um impacto, e depois você tem a sutileza. Essa combinação, assim, eu não consigo te dizer um favorito, né? Mas assim, olhando, quando você descia a escada rolante, via a obra da Simone, ao lado a Frida, eram trabalhos que me causavam um impacto por saber da dificuldade que foi produzir aquilo, né, de pendura no teto, não vai cair, tem que ficar em pé, tem que ficar ali, enfim, toda essa parte de bastidor, assim, me traz um encantamento. Esses desafios me trazem um encantamento. Então, acho que por isso que eu posso dizer que talvez favorito, mas eu acho que... Mas acho que a ideia da pergunta da Carol é exatamente essa, né, de suscitar a memória, né? Uhum. Esse trabalho da Simone é memorável, né? Por causa do impacto dele, basicamente. Sim. Ele tem uma. Não tem como chegar na exposição e não vê-lo, né? Tinha gente que deitava nele, né? Tinha. O da Frida? Né? Vamos lembrar que era permitido. Era permitido. Recordando o da Frida, que estava pendurado aquele das argolas, ele ficava fixo por um ponto só, apenas. Uma linha, um ponto. Umas argolas de aço, super pesadas, repousando numa madeira. Né? Se você tocasse, aquilo tinha um movimento. Então, assim, tem esse desafio, né? Assim, nossa, aquilo ali é tão, como posso dizer, é tão potente, mas é tão sutil também, né? Porque ele era móvel, a madeira não ficava totalmente presa, ela tinha um balanço. Então, dependendo de como você pendurasse as argolas, ele tinha uma forma. Enfim, esse é um trabalho que eu acho muito interessante do ponto de vista da produção. Várias reuniões com o departamento de engenharia do banco para saber se ia ser possível, enfim. Muitas reuniões. Muitas, assim, mó barato, isso é... Essas reuniões também fazem me lembrar uma obra que também para mim foi muito memorável, que foi aquela, teria que lembrar o nome do artista agora, a Carol me ajuda, a que ficou na parede do banheiro. A do Derson. Do Dércio, isso. Não vamos lá, também não é na parede do banheiro, é a parede próxima ao banheiro. Não, né? A parede de fora do banheiro, né? Isso. Uma parede em curva, linda. Isso. Que aquela obra, o uso da parede, daquela parede especialmente, que era uma parede que não era expositiva a princípio, né? E vocês terem resolvido colocar lá, teve alguma razão? Como é que foi essa... Teve ajuda do artista ou a ideia foi de vocês? Como é que foi isso? Então, o Derson é um artista muito querido, um amigo muito querido, que eu tive o prazer de conhecer há mais de 10 anos. E ele vem de um lugar, a formação dele, né, em cenografia. Então, ele transita entre a cenografia, em produção de cenários, e a produção de esculturas, né? E as esculturas dele sempre são, de algum modo, sempre passam pela ideia da metalurgia, o ferro, né? Ele tem essa herança de trabalho mesmo com metalurgia na família dele. Então, quando eu chamei o Derson para fazer parte da exposição, eu falei, olha, eu sei que você vai propor alguma coisa muito legal. Eu tinha dado uma sugestão de uma escultura dele que eu já conhecia, verdade, mas por conta do pé direito, do espaço onde ele ia ficar, não ia ficar boa. Ele falou, então pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma escultura especificamente para aquele espaço.
E aí ele foi fazer, ele me mandou inicialmente, porque eram vários módulos, né, daqueles pequenos, que ele colocou vários, ele falou, olha, essa daqui é a escultura. Aí quando eu recebi a primeira vez, eu falei, nossa, Derson, mas você não acha que vai ficar muito pequeno para aquela parede? Ele falou, não, essa é um pedaço da escultura, são vários. E elas vão fazer um movimento lindo na parede, você vai ver, vai ficar muito bom, fica tranquilo. E foi muito impressionante, porque quando eu vi o que ele estava fazendo, e aquilo chamava a atenção de todo mundo, porque é de uma poesia, e é muito parecido com ele também, porque ele é uma pessoa super poética, super iluminado, e o trabalho de fato, né, tinha aquele movimento, aquela leveza, a parede faz uma leve curva no final, e as formas orgânicas do trabalho acompanham a própria parede, né? Então ficou um trabalho feito especificamente para aquele lugar. Parecia que estava mesmo trilhando um caminho ali, caminho. Né? Eu me lembro, porque a gente teve 2 eventos paralelos à exposição, né? A gente teve o lançamento do catálogo, no qual nós tivemos a presença do Shannon e de mais 2 artistas, Shannon, para um bate-papo com o público. Foi da Mariana Guimarães, uma das artistas que estava na exposição, com os bordados da Rosa, né? Os trabalhos dela eram os desenhos da Rosa que ela tinha bordado, a Rosa era filha dela, e um crítico e curador, amigo, o Thiago Fernandes, que foram dividir esse espaço de conversa no lançamento do catálogo, falar um pouco sobre a exposição, sobre as pesquisas atuais acerca dessa temática, né, do bordado, do desenho. Uma curiosidade que eu tenho é, aquela obra ela foi criada para ficar ao ar livre ou ela foi por acaso que ela foi parar ali? Eu fui ao ateliê da Frida. A Frida tem um ateliê no centro do Rio. Ela vive entre Brasil e Estados Unidos há muitos anos e eu aproveitei uma vinda dela ao Brasil e fui visitar o ateliê dela. A gente estava pensando numa obra dela já para estar ali. E ela falou, olha, eu tenho essa obra, tá aqui. E quando ela me mostrou, eu falei, nossa, essa obra vai ter um impacto muito positivo lá. Então já era uma obra pronta. E foi uma sugestão dela também, aí é preciso dar crédito que a Frida também sugeriu que essa obra estivesse ali, porque a gente conversou, eu tinha conversado com ela sobre essa possibilidade. E os trabalhos dela têm, muitos deles, essa característica, essa aspiração de monumentalidade. Então já estava pronta e foi selecionada para estar ali. É que eu fiz a pergunta muito porque, como ali venta muito, e é muito próxima a Jardins, acontecia, né, de sempre juntar muita folha dentro daquele emaranhado de fio, né, de arame. E muita gente achava que aquelas folhas eram parte da obra. Sim. Entendeu? Foi incorporada Exato, pelo que a ambiente. folha tivesse ali como parte da obra também, né? Existia uma intencionalidade nisso ou nenhuma? O acaso acaba fazendo parte da obra, né? E aí simbolicamente também. Pensar numa cama de gato, numa teia de fios, né? Você pensar numa teia de aranha, ela é feita justamente para segurar tudo que passa por ali, né? Então, as folhas entrarem, fazerem parte dessa obra, faz parte. Assim como, simbolicamente, as pessoas que passam por ali e reparam essa obra, acabam ficando nela também, ainda que simbolicamente. Mas eu acho que não, a Frida não pensou que ia ter folha agarrada ali, enfim, isso ela não pensou. Porque às vezes o artista pensa, né? Se ficar ao ar livre, isso aqui vai gerar uma teia mesmo que pode segurar coisas e vir a fazer parte da obra. Mas e na questão do educativo, com essa obra, tinha alguma reação das crianças, dos adolescentes a essa obra tão impactante e ao mesmo tempo enigmática? Sim, eles sempre começavam por essa obra
e se debruçavam sobre ela, né? E teve uma vez, eu vi em uma das visitas, a monitora pegou um fio, né, um pedaço de fio de lã e começou a emaranhar e amassar, e ela foi falando sobre a exposição, e enquanto ela ia falando, ela foi formando uma grande teia, e no fim ela estava com uma obra muito, com um emaranhado muito parecido com a obra, né? E aí ela foi mostrando como isso funciona, né? E os alunos ficaram, nossa, está muito parecido com a obra e tudo. Então, de algum modo, esse enigma faz parte, né? Porque ele cativa o olhar, e essa era a intenção. Então, foi muito importante esse espaço do lançamento do catálogo, porque reuniu um público bastante numeroso até para lançamento de catálogo, né, para o horário. Enfim, a gente sabe que a cidade, nem sempre todo mundo consegue se deslocar para estar nos locais, então a gente conseguiu um público muito bacana. Acho que também foi uma resposta da própria exposição, assim, que acabou atraindo essas pessoas, foi muito legal. E ter a Mariana como artista participante e o Tiago Fernandes, que é curador e crítico, nesse espaço de debate, foi importante para fechar também um ciclo de levantamento de ideias, de proposições. Tiveram alguns artistas que estiveram no lançamento do catálogo, que não faziam parte da exposição, que falaram para mim, foi muito bom esse bate-papo, porque a partir dessa conversa a gente conseguiu conhecer o trabalho de outros artistas e também várias ideias para trabalhos, várias ideias de interlocução com outros colegas artistas. Então foi muito importante esse espaço, né? Além de ter conseguido lançar um catálogo que ficou belíssimo, né? Ficou super bonito. Verdade. A gente está aqui falando sobre a Mariana, que teve obras, né, expostas na galeria também. Ela levou desenhos da filha, foi isso? Então, a Mariana tem um dos trabalhos sobre uma pesquisa sobre bordado mais profundas que eu conheço. Assim, eu respeito muito a Mariana como artista e como pesquisadora. Assim, ela tem uma pesquisa muito bonita sobre o fio, e ela liga essa pesquisa à ideia de maternidade, né? Então ela vai pensar o lugar do bordado na história das mulheres, em como as mulheres, como o bordado também tornou-se uma atividade secundária por ser majoritariamente produzido por mulheres. Então ela vai tentar ressignificar todas essas poéticas, todas essas questões na poética dela. E esse trabalho que estava lá, e era muito bonitinho, porque no dia da abertura, a Rosa, que é filha da Mariana, que é uma fofura, a Rosa, falava, esse trabalho quem fez fomos eu e minha mãe. E era muito bonitinho, porque ela se apresentava como coartista, né? Porque de fato é coautora da obra. Porque aqueles desenhos, os trabalhos da Mariana, foram os primeiros desenhos que a Rosa produziu. Então era muito bonito, porque a Rosa pegou com um lápis, né, uma canetinha, um material qualquer, desenhou sobre um papel. Então, na origem do trabalho era a linha que estava ali, de algum modo, colocando no mundo uma imagem que ela estava criando. E a Mariana teve a sensibilidade de pegar aqueles desenhos e bordar um a um manualmente e colocar. Então as pessoas às vezes chegavam, não entendiam muito bem o trabalho, porque falavam, olha, mas parece desenho de criança. E aí os monitores educativos falavam, não, mas é o desenho de uma criança, são os primeiros desenhos que a filha da artista produziu e ela bordou um a um, né? Que é uma prática, assim, tem algumas pessoas que têm filhos, né, as crianças fazem os desenhos, às vezes as pessoas tatuam o desenho, eu já vi colegas, enfim, pessoas que fazem isso. A Mariana colocou, então, fez uma série de trabalhos com esses desenhos, todos coloridos, que ficavam ali perfilados, muito belos esses trabalhos. Imortalizou os desenhos. Imortalizou os desenhos. Bonito. E o outro evento que a gente teve foi uma visita guiada com artistas da exposição. Arthur, você que estava acompanhando esse evento, você se lembra como foi? Quem estava lá?
Eu lembro, eu acho que o Walter estava, A Laura, a Laura, a Cristina, a Mariana a estava Mariana também. estava também, a Mariana Rafael estava também, Couto Rafael também, eu Couto. acho. Isso. O Pedro estava também, não estava, Shannon? Pedro e Laura, eu Pedro e acho. Laura, lembro deles. E aí eles puderam falar um pouquinho sobre as suas obras, né? Exatamente, exatamente. A gente fez um tour, digamos, na exposição, e cada um se aproximava perto do seu trabalho e compartilhava conosco suas ideias, o que significava estar na exposição, como surgiu aquele trabalho. Teve essa interação que foi super, super legal, porque não foi somente um artista, né? Os que puderam estar lá foram, e foi muito, muito precioso. Foi uma visita até que se estendeu, que a gente ficou bastante tempo, foi bem legal. Foi também uma espécie de despedida, né, da exposição, porque foi na última semana. Pode-se dizer que sim. Foi talvez um grande finale, né? Assim, fizemos o lançamento do catálogo, a exposição ficou belíssima, uma visita guiada com vários artistas, foi bem legal. Isso. E, bom, o Shannon mencionou agora há pouco o educativo, né? Uhum. Então, a reação ou as provocações, né, que surgiram durante o educativo. E como é que foi? O que foi proposto, né, para o público do educativo, lembrando que, na sua maioria, não totalmente, mas na sua maioria, a gente tinha crianças e adolescentes, né? Como é que era a recepção no programa educativo da exposição? A gente tinha os monitores, né, que recebiam, eles eram coordenados por 2 supervisores que participaram e montaram um projeto a partir dos trabalhos que estavam na exposição. Então, a gente teve algumas ações, né? A primeira eram as visitas espontâneas que aconteciam, às vezes as pessoas chegavam, queriam conversar um pouco sobre a exposição, ou tirar alguma dúvida. Algumas ações propostas também por eles, e algo que foi muito especial foi pensar um espaço de produção no mezanino, né? Com atividades específicas para algumas turmas. A partir de trabalhos de artistas que estavam na exposição, de alguma das obras em exposição, os alunos produziam outros trabalhos. E foi muito bonito porque esses trabalhos, alguns ficaram muito sensíveis, assim, alguns adolescentes, algumas crianças que ficaram muito tocados, e é muito bonito ver esse contato dos alunos, né? Descobrir essa linguagem muito peculiar, porque é muito comum que um adolescente pare de desenhar, né? Esse é um processo comum. A criança, na primeira infância, desenha muito, não tem censura nesse desenho, e aí, com o tempo, ela vai começando a se censurar, percebe que o desenho dela, ela começa a achar que o desenho dela não está tão bom, que não está atendendo a tantas expectativas, e aí ela para de desenhar. E foi muito bonito esse encontro, porque adolescentes, né, crianças entrando ali na pré-adolescência, descobriram nessas propostas possibilidades de executar um desenho sem nenhuma cobrança, sem nenhuma exigência formal, e esse espaço de liberdade que foi proposto foi muito bonito. E aí alguns trabalhos foram feitos, ficaram um tempo em exposição nos painéis, enfim, foi muito bacana. E alguns alunos de escolas, às vezes acham a gente no Facebook, lembram, você estava na visita, uma visita que eu fiz com uma das turmas, mandam mensagem pelo Instagram, você foi o moço que viu, que fez a exposição, foi muito legal a exposição, foi bacana por isso, porque até hoje eles mandam mensagem, assim, eu acho curioso um adolescente descobrir no Instagram e mandar uma mensagem, é sinal que deu certo, né, que foi bom para eles. E a exposição ela já começava no térreo, né, com uma obra que vocês escolheram para aquele local de passagem, né, onde muitas pessoas passam diariamente. E a partir dali já começava o educativo? Como é que era isso?
A ideia de emaranhado é uma ideia que passa pelo trabalho da Frida, né, que era essa artista Frida Baranek, que foi selecionada para estar ali, né? Foi muito curioso porque é um emaranhado de fios metálicos, uma grande bola de fios metálicos, uma nuvem de chumbo que ficava ali na frente. Então, eu fiquei pensando, né, em como esse emaranhado, de algum modo, criava uma conexão com a realidade do centro do Rio de Janeiro. Porque o prédio da galeria, né, do BNDES, fica ali no coração do centro da cidade, ali ao largo do lado da Carioca, naquele centro todo movimentado, pessoas passando, ônibus, metrô, tudo aquilo, e de algum modo esse aspecto confuso do centro da cidade, né, essa efervescência do centro da cidade, de algum modo estava ali posto. Só que era um elemento de estranhamento, porque aquele espaço de passagem, literalmente as pessoas passam e saem lá do outro lado, e do nada a pessoa que está acostumada a passar ali vê uma nuvem de chumbo no meio do caminho, né? Como o poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, no caso era a escultura da Frida. E de algum modo fazia a pessoa, se ela não parasse, pelo menos o olhar dela era ativado para aquilo. E com certeza muitas pessoas pararam ali, e depois o próprio educativo falou que muitas pessoas pararam, viram aquele emaranhado e entraram na galeria para ver a exposição, porque, olha, mas o que está fazendo isso aqui? É a manutenção que deixou essa obra aqui, não é? E a partir daí as conexões foram sendo estabelecidas e foi muito positivo nesse sentido, essa obra está lá. Teve uma parte que eu achei muito legal em relação ao educativo, não sei se vocês me permitem. A gente conseguiu fazer um espaço no mezanino que já era dentro do espaço expositivo. Então, conforme os trabalhos foram sendo realizados pelas crianças, pelos participantes, eles passaram a ficar expostos no mesmo local da exposição. E eu achei isso muito, muito legal, muito interessante. Era uma exposição que estava sempre viva e crescendo, né, do que era sendo criado pelos participantes do educativo. Não era num local distinto, não era uma atividade distinta do que a gente propôs. Foi se incorporando ali ao espaço. Exatamente, né? Eu achei isso interessante. Foi muito legal. Eu acho que vocês trabalharam foi com aquarela e bordado, não foi isso? No educativo? Isso. Aquarela e bordado. Tinha um voal, onde aconteciam os bordados, e aquarela num painel lateral. E o que era proposto para as crianças e para os adolescentes ali? Era se inspirar numa obra? Era fazer o quê? Seguir o fio. Era uma proposição um pouco jocosa, mas era a partir de um fio, siga esse fio, assim, obviamente a partir de alguma obra, né, tinha umas reproduções de obras, alguns padrões, ampliações de trechos de algumas obras, e a ideia era, siga um desses fios e se inspire para produzir algo. E era muito bonito, porque às vezes era só uma linha vertical, e aí o aluno ia, costurava, ou fazia uma aquarela, e a partir daí seguia, né? Então, pegando aqui o gancho do costurar, né? A gente tinha obras ali na exposição que mostravam isso, né? A costura. Então, a gente tinha obras do Rafael, né? Que chegou a costurar sobre o próprio corpo. E também, me esqueci agora o nome da artista, peço perdão, vocês até mencionaram do vídeo, que ela costurava a areia da praia. Sobre o limite do mar. Não é? Sim. Então, como é que as crianças e adolescentes também viam isso, né? Essa questão do costurar deslocado. Sim. Bom, foi muito curioso, assim, de fato chama bastante atenção não informar que aquela costura está sendo realizada sobre o corpo. Primeiro, para que a pessoa possa olhar o trabalho livre de qualquer estranhamento, né, de qualquer mediação que proponha esse estranhamento de imediato. Então, a princípio, o trabalho do Rafael causou, quando a gente falava que aquele voal era costurado
corpo, os alunos ficavam, nossa, mas doeu, não doeu, como foi isso? Ele ficou sangrando, ele teve que ir para o hospital. Então isso era curioso, mas mesmo os adultos que foram para lá tiveram um estranhamento, né? E aí era importante porque a gente criava um link, né? Falava sobre o que era performance, falava sobre o movimento da body art, que é um movimento que acontece na segunda metade do século XX. Então, a partir do trabalho do Rafael, além da beleza da própria fotografia, né, que ele chama de patchwork, é pensar que um trabalho abre um leque de aprendizado, não só para as crianças que foram, mas também para visitantes adultos que nunca tinham ouvido falar nessas pesquisas que acontecem na segunda metade do século XX na arte contemporânea, né? Então isso foi importante. E o trabalho da Maria Laet, que é o Notas sobre os Limites do Mar, que é costurar areia. Ela tem uma série de trabalhos que ela costura, né, o chão, que ela faz essa costura simbólica da terra, mas nesse ela pensa a costura como uma anotação, como um desenho dos limites, né? Então, onde a onda chega, deixa aquela marcação na areia da praia e ela vai poeticamente costurando aquele desenho que fica. Então, é como se ela marcasse o limite do mar ali, onde termina, né? O trabalho da Maria sempre tem um flerte com a filosofia. Os alunos ficavam olhando, assim, as crianças ficavam olhando, falavam, nossa, dá uma paz olhar esse trabalho, né? É muito parecido com a própria personalidade da Maria, também o trabalho dela tem essa investigação, é sempre muito, muito profundo, é um trabalho muito, muito sério que a Maria faz, assim, uma das pesquisas de arte contemporânea mais consistentes que eu conheço, e de alguma maneira ali aparece então uma sugestão de poesia visual, né, que te faz ficar ali olhando para aquele trabalho, só a mão, uma linha, essa repetição te propõe quase que um estado meditativo, né? Você vai olhando ali e quando você vê o vídeo passou e recomeça, aí você percebe que deu uma volta no looping do trabalho. Isso que é bacana nesse trabalho da Maria. Shannon, agora uma curiosidade, pergunta minha, tá? Você vê uma certa ascensão do bordado, né, dessa técnica de bordado na arte contemporânea? São muitos artistas que fazem a pesquisa sobre o bordado. Um dos artistas que estava na exposição, que é o Arthur Bispo do Rosário, ele é um dos primeiros, né, se a gente for pensar dos artistas contemporâneos, a utilizar o bordado como meio expressivo, como um elemento formal mesmo para as suas obras. O Bispo tinha uma condição de saúde, né, toda a sua questão, saúde psiquiátrica mesmo, ele esteve internado numa unidade de saúde psiquiátrica, e de saúde mental, perdão, e a partir das pesquisas sobre o trabalho do Bispo, outros artistas passam a se interessar. Então também é muito simbólico que ele esteja ali, né, na exposição. E não somente esses trabalhos, tem um resgate também das culturas indígenas que usam o bordado, né, se não o bordado, o trançado, que também é muito importante, de alguma maneira vai aparecer nos trabalhos, e as origens dos povos africanos que vêm com a diáspora, com o processo de escravidão. Esses trabalhos também vão ter muita significação para os artistas contemporâneos. Então é uma teia que se forma e vai servir de base, de combustível, né, para essas pesquisas contemporâneas. E aí sim, vários artistas vão pesquisar o bordado, há uma ascensão, um interesse, talvez a palavra melhor para a gente usar seja interesse sobre o bordado, sobre a costura. Pelo menos na arte contemporânea brasileira, são muitos artistas que se interessam pelo bordado, pela costura, enfim. Ali perto da obra do Arthur Bispo, o Rosário, tinha o Rodrigo, né? Tinha obras do Rodrigo, e também da Vera. Da Vera Bernardes. Né? E estavam ali também, né, compondo
esse cantinho ali com a Mariana também, né? Sim. Que tinha os desenhos bordados. Eu achei muito interessante ali. 2 trabalhos que, de algum modo, se afirmavam poeticamente e politicamente também, porque o trabalho do Rodrigo Mogis faz parte de uma pesquisa sobre a história dos homens no bordado, então vai discutir as questões de gênero que envolvem a pesquisa, o bordado, que não é comum, né, na história que a gente perceba os homens produzindo bordado. Então, ele faz parte de um grupo com outros 2 artistas que pesquisam bordado. Eles têm um coletivo, foi onde eu descobri o trabalho do Rodrigo, inclusive, e o trabalho da Vera, que vai discutir sobre, de algum modo, a violência que as mulheres sofrem, né? Tinha uma questão, uma violência da própria forma, né? Ela fala que quando ela pegou aqueles fios, ela sentiu pareciam escalpos, né? De peles, M de Maria, né? Que ela falava que formava, tinha algo simbólico, ele parecia uma silhueta de um corpo feminino, mas ao mesmo tempo simbolizava a violência que as mulheres sofrem cotidianamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, de algum modo, esses trabalhos se apresentavam ali politicamente, sem muito discurso, mas efetivamente pela sua forma, marcando sua posição e a ideia dos artistas. Foi muito curioso para mim perceber também esse processo, como esses trabalhos agregavam em si discursos maiores do que a própria exposição, né? Trazia a exposição, na exposição afluíam outros assuntos que ficavam ali suspensos e por esses trabalhos. Inclusive com o estandarte ali do Bispo do Rosário também, né? Sim. Também suscita alguma discussão, né? Sim. Eu queria lembrar também de uma obra que estava num cantinho, eu acho que propositalmente, né? Que era do Cabelo, que trabalhava com a luz. Sim. Né? E por que aquela obra do Cabelo em relação que trabalha com a luz para falar sobre a linha ou fio? Aquela obra foi um desafio em todos os aspectos, né? O Arthur pode falar até melhor sobre isso, porque foi um desafio logístico de levar, de fazer funcionar, porque ela tem um reator que queima e tudo. E é uma obra muito frágil também, né? Porque são lâmpadas de neon e tudo. Quando eu conversei com o Cabelo, eu pensei em levar aquele trabalho, primeiro porque é um trabalho que é completamente, é uma escultura, né, que de algum modo fica ali uma instalação, mas ela é imaterial, porque ela se completa, ela só funciona quando ela está ligada, né, você precisa vê-la ali funcionando. E aí eu fiquei pensando como esse trabalho seria um dos melhores exemplos de síntese, né, para sintetizar esse lugar entre o fio e a linha, porque não é nem fio, nem linha, porque está ali posto, mas ao mesmo tempo, no seu olhar, você vê o desenho acontecendo, você vê a marca, o contorno daquele elemento, e é um desenho que se realiza com a luz. Então não é um fio de bordado, não é um fio de tecido, um fio metálico, nem uma linha. É um desenho que se realiza na própria luz, que se realiza em você, né? Porque ele só se completa no seu olho. Então por isso ele estava ali. Era um dos exemplos mais significativos desse lugar entre a linha e o fio. Também perto da obra do Cabelo, a gente tinha as obras da Janaína, né? Que suspensas, né? E que pareciam um pouco raízes. Era essa mesma intenção, mas eram raízes aéreas? O que era? Qual era a ideia, né, por trás de colocar aquela obra ali? Aquelas 2 obras, eram 2 obras. A obra da Janaína, as obras da Janaína foram outro desafio. O Arthur pode falar até um pouco melhor por conta da complexidade de montagem dela, né? Porque ela precisa ficar muito esticada e muito alta.
Então foi um desafio montar a obra, né, sendo que ela é feita para ser olhada de baixo para cima, então ela desloca esse olhar, porque todas as obras que estavam ali, de algum modo, elas são feitas para olhar de frente, né, ou de cima para baixo, e não de baixo para cima, que ela esteja sobre a sua cabeça. E a Janaína tem uma pesquisa muito profunda, assim, com tensão, materiais, desdobramentos, ramificações. Então, de algum modo, tem essa lógica de raízes, mas tem também essa coisa da tensão que se desdobra, né? Ela pesquisa, faz parte da pesquisa dela, e esse trabalho que estava ali faz parte de uma série de outros trabalhos ainda maiores, que não puderam vir até por uma questão de espaço mesmo, na exposição, que vão fazer essa instigação do olhar, né? Do fio que desce na gravidade e atrai o seu olhar. Eu também queria pontuar aqui a respeito das obras do Daniel. Uhum. Ele partia de croquis para a execução, ou era o contrário? Tinha alguma questão aí que eu não me lembro exatamente o que era. O trabalho do Daniel Murgel é um trabalho muito instigante, porque, a princípio, a entrada dele na exposição não era muito óbvia, porque não tem muito evidente ali o que é a linha ou o fio, né? Mas o Daniel vai pesquisar como as coisas se constroem, né, no Brasil, sem muito planejamento, como as soluções formais se dão, e de uma maneira muito curiosa e também muito divertida às vezes, né? Então ele tem trabalhos que subvertem essa lógica construtiva, de alguma maneira inspirado nessas soluções que a gente vê em construções pela cidade. E o trabalho do Daniel vai discutir, então, de algum modo, essa geometria euclidiana, né, que fundamenta as teorias da arquitetura, da engenharia, enfim. E ele, diferente da arquitetura e da engenharia, que partem do desenho para o projeto, ele primeiro constrói a forma para depois fazer o projeto. Então, é muito curioso pensar que primeiro ele faz aquelas formas arredondados com aqueles tijolinhos pequenininhos e depois ele faz o desenho e coloca os desenhos ali expostos. Então é o contrário, né? Porque quando a gente vai construir uma casa, primeiro a gente faz o projeto e depois a gente constrói. No caso do Daniel, não, ele primeiro constrói para depois fazer o projeto. Não, tinha realmente muitas obras muito interessantes, e cada uma delas fazia você pensar, né, um determinado aspecto, né, o porquê, né, da obra no contexto da exposição, ou o trabalho do artista por trás, né? Então, realmente eram muitas. Eu entendo a dificuldade que vocês teriam de falar, né, sobre cada obra ali da exposição. Eu acho que tem alguns artistas que a gente precisa, de algum modo, falar, porque estavam nesse lugar de pesquisa da linha, né, que é muito importante, que é o Pedro Varela e a Laura Lídia, que estavam ali colocados frente a frente. O Pedro com os cortados, com os recortes dele, né, que é essa coisa do desenho no espaço e essa volumetria. O Pedro tem uma ironia muito peculiar no trabalho dele, que é muito característico. E esse desenho que acontece de um modo muito ordenado no trabalho do Pedro ali, ele faz o desenho, recorta essas formas, prende com pequenos alfinetes diante de uma moldura muito grande. Esse mesmo desenho, essa mesma característica aparece no trabalho da Laura, com um papel super delicado, pedrinhas e algumas rachaduras que ela encontra nessa pedra, ela amplia e faz um desenho muito suave naquele papel japonês ali que ela dobra e deixa posto perfiladamente em cima daquela prateleira onde os trabalhos estão, né? Então, são dois desenhos, são completamente diferentes, mas tratam do mesmo lugar, né, de pesquisa, do desenho mesmo, da linha, da importância
desse tipo de pensamento para a elaboração de obras na contemporaneidade. E tem um trabalho que é fundamental pensar na poética do crochê, que é o trabalho da Carol, da Carolina Ponte, que chamava a atenção de todo mundo desde lá de cima, porque é belíssimo, né? Muito colorido. Então, a Carol tem essa pesquisa no trabalho dela, é muito importante, e já é uma pesquisa também consolidada, ela já tem uma trajetória bastante extensa com produção, e um trabalho ali no cantinho que ficava muito tênue, né, que é esse lugar quando a linha se transforma num fio, que é o trabalho da Cristina Lapo, um trabalho de quina, que eram duas superfícies vermelhas, com linhas nas superfícies e um fio, né, que ligava um plano a outro, uma parede a outra. Então, era a materialização. O próprio nome da exposição se materializava ali, né? Da linha que estava posta no trabalho, no vermelho do trabalho, e aquela linha esticadinha ali entre um lado e outro, né? Esses trabalhos chamam, de fato, bastante atenção. Do mesmo modo, o trabalho do Walter Goldfarb, que estava ali também do outro lado, falando um pouco sobre o universo feminino, falando sobre os fios da vida. É um trabalho um pouco mais memorialista, né, com uma questão de todo o sofrimento do povo judeu também, que é trazido para dentro da exposição, e os artistas modernos, que já foi bastante falado também, que estavam na exposição. Nossa, é muito, muito bom a gente lembrar todas as obras, assim, e também ouvir você falando um pouco sobre os artistas, as histórias deles, né, e das obras, é super bacana, assim. Eu me lembro de ter feito uma primeira visita, ouvindo você falar. Eu acho que a gente fez algumas visitas juntos, né, Sharon? Sim. A gente fez uma visita com empregados do condomínio também, né, dando essa oportunidade de apresentar a exposição, né, mais de perto, pessoas que trabalharam no dia a dia, né, ali para colocar a exposição de pé, né? Eu acho que foi super interessante. E eu acho, inclusive, que esse bate-papo acabou se tornando quase que uma visita guiada virtual, entendeu? Sobre a exposição, né? Quando a gente colocar os exemplos das imagens das obras, vai virar quase isso. Sim. Então, não, é maravilhoso a gente poder ter esse tempo, né, de parar e pensar e ouvir, né? É muito bom. Arthur, vou fazer uma pergunta para você. Como foi colocar a exposição no concurso? Eu estou perguntando agora sobre o processo, né, de participação do concurso. Te trouxe alguma dificuldade? Não, eu acho, assim, depois das nossas reuniões, né, com o Shannon, com o Alexandro, para já ir pensando num projeto tipográfico, do que a gente gostaria de apresentar como exposição, essa parte de escrever os textos, de fato fazer um orçamento, né, com tudo que a gente pensou, e também pensar no que a gente talvez não pensou para ter uma margem, né, para poder trabalhar. Sempre é um desafio muito grande, ainda mais numa exposição coletiva, com tantos artistas e trabalhos, alguns que, como a gente comentou um pouco mais cedo, tinham alguns desafios, né? A gente tem que fazer uma caixa de madeira super especial para acomodar o trabalho de neon do cabelo. A gente teve que pensar em todos esses detalhes, né? Um engenheiro para conversar com o engenheiro do prédio para poder colocar o trabalho da Frida. E em relação ao edital, eu acho que ao concurso, né? Eu acho que assim, são super pertinentes as exigências do BNDES, seja de documentação, seja de como apresentar a justificativa, o porquê, o orçamento. Eu acho que está bem, de verdade, bem feito mesmo, assim, comparado com os outros que eu já vi. Eu acho que é bem pertinente. Não consigo ver algo
nossa, mas para que isso, né? Por que eles estão pedindo isso, né? Eu sempre achei bem, nossa, que bacana, tudo certinho, didático, ó, você precisa mandar uma quantidade X de documentos que são importantes. Eu realmente acho que é bem, bem bacana. Isso não foi difícil porque ele é de acordo com o que tem que ser, no meu entendimento, como um edital. E essa foi a primeira vez que vocês trabalharam juntos? Já tiveram outros projetos em parceria? Nós trabalhamos juntos no Memorial Getúlio Vargas, numa exposição. Exatamente. Não foi, Xanon? Uma exposição super linda que ele fez também, chamada Paisagem Grão de Areia. Fala um pouquinho, Xanon. Foi uma exposição de 3 artistas, que surgiu a partir de um poema. Eu enviei um poema para elas, de uma poetisa polonesa, chamada Svetlana Chembrowska, e o poema se chama Paisagem Grão de Areia. E mandei para elas esse poema e sugeri que cada uma desenvolvesse um trabalho a partir desse poema, para que a gente pudesse apresentar 3 ideias de paisagem. E aí, na época, eu precisava de uma ajuda para organizar as coisas e fazer as coisas acontecerem. Liguei para o Arthur e falei: Arthur, temos um desafio, temos uma exposição linda, pouco orçamento e muita vontade de fazer. E aí a gente conseguiu fazer uma exposição muito bonita, foi muito bacana. E foi a primeira vez que a gente trabalhou, e logo depois fomos para o BNDES, assim, teve a abertura do edital e a gente inscreveu o projeto. E a partir da linha Fio, o que vocês andaram fazendo e projetos futuros, atuais? Depois dessa, eu fiz a exposição do Irã do Espírito Santo, no Oi Futuro. Em seguida, a partir de um convite da Maria Clara Rodrigues, eu fiz a do Luiz Zerbini, Campo Expandido. Estou terminando de fazer o catálogo do Irã, que a gente teve que parar por causa da pandemia. A gente vai começar a rodar o catálogo essa semana, ou mais tardar a semana que vem. Estou fazendo um outro projeto com o Zerbini também, de um livro. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Apesar da pandemia. Apesar da pandemia, estão acontecendo. A gente está fazendo um livro super bacana, vai ter uma outra exposição dele no ano que vem. Tá caminhando bem, na medida do possível, né, evidentemente. E você, Xanon? Bom, eu tive que parar um pouco por conta da pesquisa do doutorado, fiquei um tempo fora, inclusive, do país, mas foi um período que eu me dediquei à pesquisa também, conhecer outros artistas e debruçar um pouco sobre essa produção contemporânea internacional. Mas foi bom também porque durante esse tempo eu consegui fazer uma exposição de uma das artistas que estiveram na exposição, né, que é a Cristina Lapo. A gente fez uma exposição da Cristina em Tavira, uma cidade no sul de Portugal, na Casa das Artes. Foi uma exposição muito, muito bonita, chamada Estruturas Improváveis. E também foi uma experiência boa, porque com a chegada da pandemia eu consegui fazer uma exposição onde eu fui um curador sem ter visto as obras de perto e sem ter ido na abertura. Foi curioso, porque a gente fez uma exposição virtual, conversamos, eu e os artistas, e tudo aconteceu num espaço de arte de Ribeirão Preto. E foi um tempo de aprendizado, né? A gente segue trabalhando no Memorial Getúlio Vargas, onde eu sou curador convidado, mas com toda essa questão da pandemia, sempre virtualmente, com os cuidados todos. Então a gente segue trabalhando, esperando que as coisas voltem um pouco ao normal para a gente seguir e colocar todos os projetos que estão parados em ação de novo. Bastante ansioso para isso, na verdade. Estamos todos. Estamos todos, é isso. Só agradecer a vocês a oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Muito gostoso relembrar a exposição. Bem legal essa iniciativa. Sim, eu também queria agradecer. Foi um prazer bater esse papo, lembrar da exposição, e foi bacana
relembrar esse processo todo, lembrar dos artistas, é uma sensação boa, bate uma saudade boa, uma vontade de estar lá, o coração bate até mais rápido. Né? Você fica lembrando. Bate, a gente lembra da sensação, da abertura, as visitas, uma coisa boa, uma coisa boa. Vontade de abraçar todo mundo. Vontade de abraçar todo mundo, de aglomerar na abertura, muito importante. É capaz de quando você vira Rosa novamente, né, a filha da Mariana, é capaz de já ser, né, já tá grande. Já tá grande, tá casando, a Rosa tá casando, já pensou? É mole não. Então, Arthur e Shannon, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Bate-Papo da Galeria e também agradecemos ao público que nos assistiu hoje. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade de dividir e estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês e relembrar essa exposição belíssima. Foi muito bom relembrar a exposição, encontrar vocês. Mais uma vez, obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar do bate-papo. E para quem está nos assistindo, não deixem de nos seguir, né, no canal do Espaço Cultural BNDES. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações para não perder nada. E para mais informações sobre as exposições e outras atrações do espaço, acessem o nosso site bnds.gov.br/ESPACOBNDES, que se encontra aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam, a cultura transforma.